Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esta é uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em Neurociências Forenses, na parceria entre Vida Mental, onde sou o diretor, e a Unip, Universidade Paulista. Esse é um curso multiprofissional voltado tanto para profissionais da saúde, como também para operadores do direito. Ou seja, trata-se de um curso que estuda profundamente esta interface entre saúde e doença mental e suas relações com as leis brasileiras. Dessa maneira, quais são as maiores dificuldades em perícias de saúde mental? Então, trata-se de uma aula muito importante, porque existem algumas especialidades da saúde, como por exemplo na ortopedia, que é possível respondermos ao juiz se teve ou não teve fratura em determinado osso, porque existem exames complementares, por exemplo, raio-x, tomografia computadorizada, que é possível verificar se tem um calo ósseo, ou seja, calo ósseo é uma estrutura que se forma no osso, naquela região onde teve fratura e recuperação. Se nós temos, por exemplo, uma dúvida da infectologia, se há ou não uma determinada doença infecto-contagiosa em um indivíduo em perícia, nós temos exames objetivos que confirmam a presença ou não desta infecção. Já a saúde mental, de onde inclui o trabalho da psicologia forense e da psiquiatria forense também, nós temos essa dificuldade, porque tratam-se de condições que nós vamos avaliar documentos, muitas vezes fatos passados e especialmente as informações vão se fundamentar nas entrevistas realizadas com estes indivíduos que vão submeter a perícia, ou seja, aos periciandos. Então, os grandes desafios em realizar uma perícia na área de saúde mental, via psiquiatria forense e ou psicologia jurídica, estão que trata-se de condições, meios, recursos, usando a entrevista, mais testes, mais escalas, mais prontuários, mais o relato do próprio indivíduo que está passando em perícia, mais relatos de seus familiares e de profissionais que possam ter tido contato com esse indivíduo. Então, frequente essas perícias para avaliação da capacidade civil, até porque nós passamos por uma mudança muito profunda em relação aos quesitos de interdição, a interditar, não interditar, sobre capacidades civis, total, parcial. Então tivemos aí uma ampla reformulação na lei e que nós vamos estudar exaustivamente no nosso curso de pós-graduação. Assim como também essas perícias se prestam para a verificação de responsabilidade penal, ou seja, se o indivíduo naquele momento que cometeu um ato antijurídico, se ele estava ou não em condições de entender ou não o que estava fazendo e ou em condições de controlar-se de acordo com aquelas circunstâncias. E assim nós temos também vários outros trabalhos, como por exemplo, na Justiça do Trabalho, de avaliação da capacidade laborativa da relação entre adoecimento e o contexto de trabalho. Enfim, e uma grande diferença que existe entre a atuação do profissional de saúde, muitas vezes de difícil compreensão por parte dos operadores do direito, é que, e também especialmente por parte do periciando, ou seja, do indivíduo que vai se submeter a uma avaliação pericial, que enquanto médico, psiquiatra clínico, enquanto psicólogo na atuação do consultório, enquanto assistente social atuando em um hospital psiquiátrico, em uma comunidade terapêutica, este profissional de saúde que está tendo relacionamento com a pessoa dita paciente, vai ser no sistema sigiloso. Enquanto que, em um contexto de avaliação pericial, há um relacionamento entre o médico e o periciando, entre o enfermeiro periciando, o assistente social e o periciando, o psicólogo e o periciando, em uma circunstância onde as informações captadas, avaliadas, elas vão compor parte de um processo e que, se não está em segredo de justiça, pode ser
visto por qualquer um que tenha interesse pelo caso. Então, essa é uma grande diferença, que na atuação clínica assistencial, o profissional de saúde trabalha com o sigilo absoluto e, além de trabalhar com o sigilo absoluto, ele também, então, geralmente, o interessado na assistência, o paciente, tem uma maior disponibilidade de oferecer o maior número possível de informações e as informações mais verdadeiramente possíveis. Enquanto que, quando o indivíduo está numa posição de periciando para avaliar capacidade civil, para avaliar responsabilidade penal, capacidade laborativa, há aí outros interesses, como por exemplo, de aposentadoria, de liberdade, de restrição ou não de alguns direitos, e em função disso, esse é um relacionamento que fica mais comprometido e cabe ao profissional de saúde que vai realizar a perícia deixar muito claro para o periciando que aquelas informações não estarão na forma de segredo e que elas farão parte do processo a um pedido do juiz ou de uma das partes e que não será segredo. Isso é muito importante, essa compreensão é bastante importante. E o compromisso ético de deixar isso claro para o periciando. E, na prática forense, tem um compromisso com a justiça de esclarecimento. E também, na contexto da perícia, existe a figura do perito, que é o médico, o psicólogo, o assistente social, o enfermeiro, que foi nomeado ou convocado ou determinado pelo juiz para que realize uma avaliação o mais isenta possível, procurando prestar esclarecimentos de uma área do conhecimento que o juiz não tem domínio. Enquanto cada uma das partes também podem nomear, submeter à avaliação do juiz se aprova ou não a participação de assistentes técnicos. Assistentes técnicos são profissionais contratados por cada uma das partes para oferecer um subsídio de conhecimentos que os advogados de cada um dos lados, também já teve caso de promotor, delegado, ou seja, precisar de uma complementação de conhecimentos que não dominam, sendo apenas operador do direito. Então, essa é a figura do assistente técnico, um profissional de saúde convidado por uma das partes para prestar auxílio de informações sobre avaliações, para contribuir na elaboração de quesitos, ou seja, questões a serem respondidas pelo perito em uma circunstância que contribui com as partes envolvidas neste processo em questão. E não há compromisso, então, com o sigilo na avaliação pericial, a menos que seja um segredo de justiça, e o local de realização das perícias estão associados à realidade que podem ser variados, embora haja alguns questionamentos em relação a essas realizações de perícias em sistema prisional, em delegacias, o que obviamente vai depender de algumas circunstâncias para discutir essa viabilidade ou não. A viabilidade de ambiente. E alguns grandes desafios que também vamos tratar exaustivamente na nossa pós-graduação. Os transtornos mentais são fenômenos essencialmente clínicos, ou seja, de manifestação comportamental, de alteração ou não afetiva e também da capacidade cognitiva de memória, atenção, concentração. Então, essencialmente, uma avaliação pericial ou de assistência técnica em saúde mental vai avaliar fatores relacionados à cognição, ou seja, nossas capacidades superiores de ter contato com a informação, interpretar a informação, usar a informação, mais as questões afetivas de humor deprimido, eufórico, estado misto, e também as alterações ou não comportamentais, como impulsividade, agressividade e outras. Neste sentido bem amplo, então, os transtornos mentais, eles estão limitados, eles não apresentam as possibilidades variadas que têm outras especialidades, ou seja, não temos exames laboratoriais de sangue, urina, não temos exames de imagem, como por exemplo, tomografia computadorizada do cérebro, não temos exames complementares específicos que possam, em grande parte, contribuir para dar objetividade à presença ou não de um transtorno mental, à presença ou não de um adoecimento mental, à presença ou não
de um sofrimento mental. Desta maneira, então, nós estamos tratando de uma condição que é sujeita a ainda mais questionamentos por esta limitação de objetividade. Observe que eu não estou falando falta de objetividade em perícia da saúde mental, mas há uma limitação que precisamos admitir e que, para reduzir o índice de erro, para reduzir o risco de avaliações baseadas em informações simuladas, para reduzir o risco de interpretações distorcidas dos verdadeiros fatos em avaliações periciais de saúde mental, na nossa pós-graduação, vamos aprofundar as técnicas, os conhecimentos, as aplicações e os modos mais seguros de obtermos as informações mais verdadeiras possíveis que contribuam para as melhores decisões na justiça. E nós precisamos, como profissionais da saúde mental atuando no sistema judicial, como peritos ou assistentes técnicos, aos vieses de intenção, aos vieses de interesse. Ou seja, já que trata-se de uma especialidade, de uma área do conhecimento que é de natureza clínica, que depende de entrevistas e aplicações de escalas, então a qualidade dessa avaliação vai depender em muito da contribuição do indivíduo que está sendo avaliado, do indivíduo que está sendo periciado. Essa é uma observação muito grande e daí, então, em uma pós-graduação, termos acesso aos conhecimentos mais modernos que possam contribuir para a nossa melhor atuação, que diminua ao máximo os possíveis questionamentos contínuos da justiça depois de uma avaliação pericial. E, então, o conteúdo dos autos, depoimentos, circunstâncias também, o relato de história, devem ser valorizados, mas não supervalorizados. Enfim, de fato, trata-se de um quebra-cabeça técnico chegar-se à conclusão sobre uma condição mental de um indivíduo em uma situação pericial, especialmente quando se trata das avaliações ditas retrospectivas, ou seja, que nós vamos emitir informações técnicas periciais sobre um estado mental anterior, sobre um estado mental de situações que já aconteceram, ou seja, há 1, 2, 5, 10 anos. Desta maneira, as avaliações periciais de saúde mental, elas fundamentam-se na entrevista do indivíduo que está sendo avaliado, mas na contribuição de terceiros, podendo ser familiares e profissionais de saúde, e especialmente vamos valorizar muito e muito mesmo documentos, prontuários, boletins de ocorrências, relatos. E uma outra condição que avaliamos, especialmente quando fazemos a avaliação da saúde mental de pessoas falecidas. Sim, é possível avaliar a saúde mental de alguém que já faleceu. Ou seja, esta é uma atuação da psiquiatria forense, é retrospectiva também, e que vamos basear as nossas conclusões técnicas a partir de informações objetivas em documentos e também, especialmente, pelo que chamamos de coerência biográfica, ou seja, a relação entre o fato que está sendo avaliado no contexto de justiça e como foi o histórico pessoal deste indivíduo. Então, estão aí alguns desafios para os profissionais da saúde e operadoras do direito interessados nas neurociências forenses. Então, estamos divulgando essa nossa pós-graduação na parceria com o NIP e nosso objetivo é formar profissionais que possam contribuir da melhor maneira possível nas decisões e esclarecimentos da justiça. E esse curso tem essa finalidade da multidisciplinaridade, ou seja, de formar profissionais de diferentes áreas do conhecimento, especialmente para viabilizar um diálogo mais compreensível entre profissionais da saúde e do direito, de modo a ter desfechos os mais adequados, pertinentes, justos, legítimos, que facilitem a verdadeira aplicação da lei para a verdadeira segurança institucional no Brasil. E nós temos, então, profissionais, nossos convidados são professores altamente qualificados, ou seja, são psicólogos forenses que atuam em fóruns, em consultorias,
também em docência, são juízes que têm no seu dia a dia o manejo de questões relacionadas à saúde mental e a sua aplicação e sua interface com o direito, advogados com ampla participação em processos que envolvem perícias de saúde mental, psicólogos que atuam também em órgãos oficiais, especialmente em varas de família, assistentes sociais que atuam em varas de famílias, que são convocados para pareceres sobre questões da justiça de família, como, por exemplo, sobre conflitos familiares, a decisão da melhor acompanhamento de um menor, se é com o pai, com a mãe, se é guarda compartilhada, e, enfim, delegados que apresentam atuação neste campo do conhecimento também que envolve saúde, doença mental e justiça. Enfim, os nossos professores são profissionais altamente qualificados que, além de estarem muito atualizados com a literatura científica, com as leis das quais têm pertinência com o nosso curso, também atuam na prática. Delegados que não estão aposentados ainda, juízes, atuantes, promotores, advogados, médicos, psiquiatras forenses, médicos legistas, psicólogos jurídicos, assistentes sociais, consultores de juízes, enfermeiros forenses, enfim. Nós temos professores que, além de terem o domínio científico, além de terem a experiência do dia a dia, vão trazer esses conhecimentos da maneira mais pedagógica possível, ou seja, uma característica fundamental dos nossos professores é, de fato, ensinarem informações que sejam úteis para a aplicação desse conhecimento no dia a dia. Os nossos cursos têm um investimento muito viável, totalmente possível, porque nós temos como missão, nós da Vida Mental, juntamente com o NIP, de melhorar a qualidade dos serviços de perícia e assistência técnica na interface saúde mental e justiça para o Brasil. Dessa maneira, você que é ex-aluno da Unip ou que é profissional de uma empresa conveniada ou instituição conveniada com a Unip, já recebe imediatamente um desconto. E se não enquadra nessas duas possibilidades, a Unip, juntamente conosco, definimos uma política de financiamento própria da Unip. Você não vai ter que procurar banco, nem instituição financeira, ou seja, nós temos uma política de financiamento própria da Unip, em que você, mesmo tendo o curso com duração de 12 meses, pode ser pago em até 18 parcelas. E os nossos cursos com duração de 18 meses podem ser pagos em até 24 parcelas. Desta maneira, viabiliza, facilita a realização deste curso para uma grande performance. E, além do mais, trata-se de uma área de conhecimento muito instigante, muito legal, muito diferente da maioria da atuação dos nossos colegas de profissão, tanto nas ciências jurídicas como nas ciências da saúde. Dessa maneira, você que realiza essa pós-graduação passa a ter o domínio de um conjunto de conhecimentos que vai colocá-la muito diferenciado nas suas conversas, tanto profissionais como também de amigos, parentes e em outros contextos. Ou seja, é uma especialidade que chama bastante a atenção das pessoas que estão no nosso relacionamento. Para saber muito mais sobre informações pedagógicas, metodológicas, financeiras e administrativas, tem tanto esse link na tela, como também, além do link na tela, temos também um link aqui abaixo do seu vídeo, que você pode acessar e ter muito mais informações. Nós da equipe Vida Mental, juntamente com o NIP, queremos tirar todas as suas dúvidas já antes da sua inscrição e matrícula. Portanto, você tem total liberdade de ligar diretamente para o meu celular 11 99622 8835. Fiquem também totalmente à vontade para me escreverem pelo WhatsApp, mensagem de texto, deixar uma mensagem de voz na caixa postal e eu terei o maior prazer em retornar. Também, por favor, tire suas dúvidas escrevendo para meu e-mail direto, lobo@vidamental.com.br. E mais, quero ter o prazer, inclusive, de enviar uma aula muito legal para você já ir adquirindo conhecimentos bem diferenciados antes até do início do curso. E também na nossa equipe Vida Mental, você pode fazer contato conosco pelo
cursos@vidamental.com.br. E também fazer contato pelo telefone, ou seja, você pode ligar, passar mensagem de texto, WhatsApp, mensagem de voz e ser atendido imediatamente no 11 99 901 6189. Você quer falar diretamente com o NIP? Ótimo! Você vai ter a oportunidade de acessar atendentes altamente qualificados que vão prestar informações esclarecedoras, de modo que todas as suas dúvidas vão ser resolvidas. Ou seja, você pode ligar diretamente na Unip de todo o Brasil para o telefone 0800 010 9000. Você que mora na Grande São Paulo pode contactar pelo telefone fixo 11 2166 1066. Dessa maneira, então, quero demonstrar que estamos disponíveis para ofertarmos esse curso de Neurociências Forenses da maneira mais pedagógica, produtiva e facilitando a sua qualificação para ou angariar cargos de chefia, para ter uma prosperidade na sua carreira, ou alguns profissionais que interessam pela área e que são ainda muito jovens, poderem ter o seu primeiro trabalho nesta área. Nós vamos trazer informações altamente qualificadas, de modo que você, realizando a nossa pós-graduação, vai ter condições de participar de concursos públicos, processos seletivos e entrevistas de emprego de maneira muito mais competitiva e favorável para vencer. Venha fazer então a nossa pós-graduação em Neurociências Forenses com a garantia que, com a nossa equipe maravilhosa de professores e a sua participação, nós estaremos juntos galgando lugares muito melhores e você vai estar em uma situação de conforto e participação no mercado de trabalho muito vantajosa, porque nós vamos levá-la a um nível muito além.